Evangelho para esse nosso domingo, Evangelho conforme Lucas, capítulo 12, versos 49 ao verso 56, página 1442 da Bíblia que está nos bancos. Evangelho conforme Lucas, capítulo 12, os versos 49 ao verso 56. Eu leio. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Podem tomar assento, por gentileza. Querida comunidade, nós temos diante de nós um convite à exortação. Esse é um daqueles textos difíceis. Esse é um daqueles textos que Deus nos confronta com a sua palavra. Um texto que nos tira do conforto e que nos coloca numa posição de reflexão muito densa, muito profunda, e que pelo menos um pouco deveria nos levar a uma autoimagem, um autoexame mental, emocional e do coração. Esse texto ele vem numa série de conjunto de exortações que Jesus faz ao seu povo, que faz às pessoas que estão acompanhando. E entre os anúncios do reino estão essas palavras que parecem terrivelmente duras, mas que também apontam para a soberania de Deus. Havia todo tipo de gente seguindo Jesus. Como assim todo tipo de gente? Sim, tinha pessoas que queriam seguir. Tinham pessoas que queriam seguir a Jesus pelos milagres, pelos sinais. Havia pessoas que queriam segui-lo pelas palavras bonitas. Havia pessoas que estavam ali simplesmente passando, ouvindo de longe. Mas havia também, entre aquele grupo de pessoas, algumas que estavam lá apenas para sondar Jesus e dizer, nós vamos descobrir um jeito de te pegar. Nós vamos aplicar a nossa justiça sobre esse tal Jesus que fala em nome de Deus e que fala palavras com tanta autoridade. Dentro da multidão fica difícil saber quem é quem. Fica difícil saber qual é a intenção do coração do ouvinte do texto como esse. Até mesmo nós temos diferentes perspectivas ao ouvir tais palavras. Nós temos diferentes formas de pensar e em algum momento a gente vai dizer, isso não é para mim, isso não faz sentido para mim. Mas a fala de Jesus ecoa para todas as pessoas. Para as que queriam ouvir, para as que não queriam ouvir.
inclusive com seus discípulos, os 12, com tantas pessoas que o acompanhavam. E aí tem algo nosso que nós chamamos de senso de justiça. E ao ver textos como esse, nosso senso de justiça dispara, dá um sinal de alerta e faz a gente pensar: tem alguma coisa errada. Jesus foi muito injusto. E faz parte do nosso senso de justiça gritar. Faz parte do nosso senso dizer assim: o que Jesus está querendo dizer com isso? Como é que pode um Deus de amor fazer tamanha injustiça por meio das suas palavras? Será que ele não poderia dizer apenas palavras boas e bonitas? Será que Deus enviou seu Filho para isso? Para puxar a orelha das pessoas? E a gente sempre ouve falar que Jesus tem palavras doces, humanas, belas. Mas a Bíblia não omite que também em vários momentos Deus fala com o seu povo com palavras de exortação, com palavras duras. O que nós não vemos nesse relato é que o nosso senso de justiça, isso que nós acreditamos de certo e errado, o nosso senso de justiça é limitado. Ele só vai até um certo momento. Quer perceber como isso funciona até o momento? Bem simples. Levanta a mão quem aí gosta de ganhar uma bronca. Alguém? Um puxão de orelha. Ah, já sei. Levanta a mão quem gosta de levar a culpa por algo que outra pessoa fez. Nessa hora, eu não sei vocês, mas nessa hora, se eu levo a culpa por algo que eu não fiz, aquilo sobe aqui dentro, e aquilo vira uma vontade de dizer: não, isso está errado. E a gente vai e luta com unhas e dentes porque a gente quer justiça. Qual justiça? A nossa justiça a gente quer. Não é assim? Não é assim que quando a gente testemunha injustiças contra nós, a gente quer se manifestar, a gente quer colocar isso para fora e quer assumir esse lugar de dizer: nós estamos certos. Ai, como é boa essa sensação, né? E a gente diz assim: nós estamos certos, testemunhamos injustiça. Assim também era com as pessoas que estavam acompanhando Jesus. Tinha lá um grupo de pessoas que trazia para si a autoridade para dizer: nós estamos certos. Fariseus, escribas, saduceus, todo mundo queria ter razão. Todo mundo queria colocar o seu senso de justiça acima da justiça do Deus vivo. Só que os relatos bíblicos apontam algumas questões que a gente não pode ignorar, sobre senso de justiça, sobre ética, inclusive sobre paz. Por que o nosso senso de justiça é tão limitado ou sofre tanto com essa limitação? Primeiro, porque nós somos afetados pelo pecado. Todo ser humano sofre as consequências da queda. Sofre as marcas da existência de algo dentro de nós, como se fosse um vírus que nos separa de Deus, que nos coloca em uma posição ruim, nos coloca em uma posição injusta, nos coloca em uma posição de questionar as coisas. E assim é o nosso senso de justiça. Limitado pelo pecado, faz em vários momentos achar que nós estamos no lugar de Deus. Afinal, o que Adão e Eva fizeram para o pecado entrar na humanidade? Qual foi a decisão deles? Nós queremos ser iguais a Deus. Nós queremos que a nossa justiça prevaleça. Nós queremos que as nossas marcas permaneçam. Nós queremos o nosso legado esteja acima de tudo aquilo que Deus criou, que Ele formou, inclusive a própria natureza. Desde lá, a humanidade sofre as marcas do pecado e por isso também afeta
o nosso senso de justiça. E a gente pode em algum momento se enganar e pensar, não, mas comigo é diferente. Eu não vou deixar ninguém sofrer injustiças ao meu redor. Eu não vou deixar ninguém sofrer na minha frente. Até o momento em que você está no teu dia a dia testando a ética na prática. Quem já foi no supermercado de hoje sabe que existe esse guichê automático. Esse atendimento que você faz com você. Esses caixas automáticos. Esse caixa tem uma falha. Não vou falar falha para alguém fazer. Por favor. Se você passar um produto 2 vezes, ele vai dar um aviso na tela, chame o atendente. Vem a pessoa que está lhe fiscalizando, passa o crachá e diz continua. Você continua passando as suas compras, na hora de pagar, faz o pagamento e vai conferir a nota. Opa, paguei 2 itens, mas estou levando 4. Ah, me dei bem, né? O que a gente não faz a conta é que alguém vai ser prejudicado se a gente levar aqueles 2 itens a mais por uma falha do sistema. É que a nossa ética é contaminada pelo pecado, que é privilegiar nós mesmos. E a gente vai passar dinheiro. Ah, me dei bem. Economizei 12 pila. Mas alguém vai pagar aqueles 12 pila. O problema é que o vírus chamado pecado não afetou só o nosso relacionamento com Deus. Não afetou o nosso relacionamento só com outras pessoas. Ele afetou a maneira como a gente se enxerga. Como nós enxergamos a justiça dentro de nós. Como nós olhamos para Deus a partir do nosso jeito, para dizer o que é certo e o que é errado. Para dizer para Deus, vem cá, Deus, o que tu quer dizer com isso? Porque Jesus ia falar para essa multidão, como eu queria que o bicho estivesse pegando e que o fogo estivesse comendo fogo. Não faz sentido na nossa mente, porque o nosso pecado limita a nossa visão, limita o nosso senso de justiça. E não é à toa que os relacionamentos são afetados, que Jesus vai citar uma passagem lá de Miqueias para dizer um problema familiar. Pai brigando com filho, filho brigando com pai, filha brigando com mãe, irmão brigando com irmão. E essa história de irmão brigando com irmão eu já vi em algum lugar. Quando 2 irmãos resolvem apresentar a sua oferta para Deus, para dizer para Deus, aqui está Deus, tudo que nós temos. E o irmão, ao invés de agradecer, fica com inveja porque Deus manifestou a sua justiça, escolheu apenas uma daquelas ofertas, e aquilo que era relacionamento se transformou em crime. Jesus não está falando nada novo. Jesus não está dizendo para as pessoas algo que não está na mente delas naquele contexto. Também está no nosso contexto. A gente sabe da história de Caim e Abel. A gente sabe e a gente vê no noticiário irmão matando irmão. A gente vê nas notícias famílias se destruindo internamente. Tudo por conta de um senso de justiça alterado, limitado pelas marcas do pecado. E os relacionamentos sofrem. E ainda diante das palavras de Jesus, os nossos ouvidos travam como se não fizesse sentido. E não faz. No nosso senso limitado de justiça, não faz sentido. Como pode, em alguns momentos, a gente cantar que Deus é o nosso refúgio, nós podemos confiar nele, nós glorificamos o seu nome. Jesus, em outras palavras, fala que vem trazer paz, mas aqui nesse contexto ele diz, não vim trazer paz, mas vim trazer divisão. Como pode isso? Será que Deus está brincando com a nossa existência? Em algum momento o nosso senso de justiça vai nos pegar e vai dizer, Deus só pode estar brincando com a gente. Porque isso no nosso ouvido, na nossa mente,
não faz sentido. Algo que o Evangelho nos traz, que a mensagem de Deus nos revela, é que não, Deus não está brincando conosco. Nós nos reunimos aqui numa brincadeira. Nos reunimos para louvar a Deus, para compartilhar a graça, para compartilhar o perdão, para viver esse relacionamento entre pessoas pecadoras, que se achegam diante do Deus vivo, diante do Deus que perdoa, o Deus que abraça. O próprio Jesus fala que está chegando diante dele um batismo que vai deixá-lo aflito. E a gente sempre comemora batismo porque é uma marca muito bonita da igreja cristã. Mas Jesus fala nesse texto que vai chegar um batismo que está deixando ele aflito. Veja, Deus não está manifestando a justiça dele de um jeito a prejudicar a humanidade. Porque, curiosamente, o batismo de Jesus, esse que ele está se referindo nesse texto, é a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte na cruz do Calvário. Esse batismo nós não queremos, não para nós. A aflição de Jesus está ligada com o nosso senso de justiça. Ele, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, já sabia o que ele esperava. Por isso angustiava-se. Jesus já sabia do que estava esperando. Hoje nós também sabemos essa história. Porque só na cruz Deus poderia liquidar a dura, amarga e pesada sentença sobre os nossos pecados. Só na cruz. Nenhuma tentativa nossa consegue resolver esse problema. Consegue resolver essa justiça de Deus. E de fato, quem não acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador, só consegue olhar para essa cena e pensar quão injusta foi a morte de Jesus. Não consegue ver a justiça de Deus se manifestando na sua ira. A mesma ira que Jesus menciona no fogo, no início do texto que nós ouvimos. Jesus sabia que levaria sobre si todo o castigo no lugar da humanidade, no teu e no meu lugar. Jesus sabia que sobre a cruz seria depositada toda a ira de Deus. Sobre a cruz de Jesus, Deus depositou toda a sua ira. E ali, Deus revelou a sua justiça eterna. Na cruz, Deus revelou a sua justiça eterna. Textos como esse apontam para a justiça de Deus. É verdade, Deus odeia o pecado. É verdade que ele se ira por conta da corrupção. É verdade que Deus se ira por conta da violência. É verdade que Deus se ira por conta da maldade da humanidade. E por ser verdade, a exortação não chega a nós em vão. E ela não vem sozinha. Essa exortação, ela não vem como um convite à destruição. Não vem como um convite a dizer tudo está acabado. Ela chega para nós como um convite generoso à reconciliação. E isso o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta. Que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E não só nós, mas que nós levássemos esse ministério da reconciliação a outras pessoas. Para que nós levássemos a reconciliação como justiça de Deus, como um sinal da graça de Deus,
como um sinal de dizer: nós somos um povo que reconhecemos que importa verdadeiramente a justiça de Deus. E ela se revela na cruz como um ato de graça, como um ato de amor, como um ato de bondade. E por isso textos como esse, que soam como um puxão de orelha, são na verdade o Espírito Santo direcionando a nossa existência para a cruz de Cristo, para a obra completa de Cristo, para a ação redentora, justificadora de Cristo sobre nós. Nós desfrutamos disso quando nós participamos do sacramento do altar. Nós desfrutamos da justiça de Deus, revelada por meio da fé, revelada na sua palavra. Nós nos chegamos diante de Deus pedindo perdão, como nós fizemos, nós confessamos os nossos pecados. E nos comprometemos com Cristo para viver esse perdão diariamente em nossas vidas. Para dizer: Senhor, transforma o meu senso de justiça, para que ele seja moldado pela cruz de Cristo. Para que, em vez de eu ser um vingador de Cristo, eu seja uma pessoa cristã que compartilha a justiça graciosa de Deus em favor das pessoas. Para que a gente se reúna como um povo de Deus para agradecer: Senhor, obrigado pela tua justiça. Obrigado porque em Cristo nós temos o perdão, a reconciliação, e por isso, como povo, nós agradecemos. Por isso, como povo, nos reunimos ao redor do altar. É verdade, às vezes com algum puxão de orelha, mas para entender que isso também é um presente de Deus para nós. Permita que o teu senso de justiça seja inundado pela graça de Cristo. Permita que Deus seja o centro da tua vida, da tua justiça e de toda a tua história. Que assim o Trino Deus nos abençoe, hoje e sempre.